Livro Manual de Estratégias do Poder, no primeiro link da descrição. Os estoicos argumentam que o homem é um ser racional, portanto deveria me elogiar após retirar a barba. Eu me chamo Thiago Krasevski, a jornada da estratégia começa sábado. No primeiro link da descrição tu encontra mais detalhes sobre isso. Deixe um like neste vídeo e se inscreva aqui no canal. O Sêneca argumentava o seguinte: o homem tem uma diferença crucial do animal, que é o poder de desenvolver a sua razão ao longo da vida. Isso significa basicamente que o nosso poder de realmente barganhar com o universo vem da nossa razão. Se tu se comparar a um touro, por exemplo, tu consegue ter a força de um touro? Não. Tu tem o poder da natureza de chifres. Eu sei que tu levou alguns, mas tu poderia utilizar tua cabeça para bater nas pessoas com uma força monstruosa? Não. Existem uma série de elementos que fazem os animais serem mais poderosos que nós em um confronto físico. Por exemplo, os dentes de um cão, os dentes de um tigre, a força de um leão, o tamanho e opções de mobilidade de um elefante. Todas essas criaturas têm um poder de agressividade, de combatividade muito maior do que qualquer um de nós. Coloca o Mike Tyson, ou o lutador mais proeminente da história, ele perde para um pitbull. Tanto é que, se tu quiser um modo de autodefesa mais efetivo que dá pra conceber, é o seguinte, ó: anda na praça com um pitbull ao lado. Ninguém vai mexer contigo. Eu aposto. Portanto, a razão humana, ela inventou ferramentas para lidar com a ferocidade dos outros. Embora um pitbull possa abocanhar nossa perna e facilmente nos derrubar em um combate, um serzinho deste tamanho perto de nós consegue facilmente nos derrotar. No entanto, ele não resiste a balas de armas, ele não resiste a uma facada, ele não resiste a uma série de aparatos que os seres humanos desenvolveram para lidar com a natureza. Claro que o objetivo principal da faca era cortar árvores, ter uma facilidade de lidar com a natureza. No entanto, os seres humanos, como são seres belicosos, fizeram uma aplicação militar. Aí a gente teve as guerras de espada. O restante de todas as outras coisas provavelmente foram concebidas também para lidar com a natureza e acabou em uma aplicação militar. Mas o razoável aqui é o seguinte: o ser humano, através de sua inteligência, razão, perspicácia, de planejar passos à frente, consegue subjugar qualquer inimigo que for. Não importa se ele é mais forte, se ele é mais alto, se ele é bem maior, se ele tem mais mobilidade, mais agilidade, não importa. Nós construímos ferramentas que nos substituem e superam nossos adversários. Ah, a águia voa muito alto. Ok, entramos dentro de um avião e voamos mais alto. O tubarão nada muito bem. Ok, vamos construir o submarino. O leopardo corre muito. Ok, nossa moto vai a 400 km por hora. Para o Sêneca, o estoico é justamente o sujeito que se dedica a aprender a razão que está em todo o universo e utilizar isso para fazer o mundo um lugar melhor. No entanto, com uma diferença crucial entre a maioria dos militantes tuiteiros. Fazer um mundo melhor para Sêneca não é ir militar, não é ir consertar de forma revolucionária todo o sistema, não é entrar na política, embora ele tenha se envolvido com política. Mudar o universo começa por mudar a si mesmo no estoicismo, tá? Tu primeiro muda a si próprio, torna-se melhor, torna-se mais compreensível, torna-se um sujeito com menos preconceitos, torna-se um sujeito mais inteligente e aí então começa suas aplicações no mundo, mas sempre
tendo em vista a si próprio antes. Na psicologia, o Jung intuiu o seguinte: para cada paciente que vier se atender na psicoterapia, nós devemos ter uma forma de linguagem, desenvolver essa linguagem com este paciente. Lembra que eu já te falei sobre o domínio dos termos serem importantíssimos, pois senão há equívocos? Bom, o Jung entendia isso e dizia o seguinte: nós devemos ter um linguajar, desenvolver um linguajar ao longo do tempo com nossos alunos, nossos mentorados, não é essa palavra, pacientes, né, na psicoterapia, que seja de fácil compreensão aos dois. Vou te dar um exemplo aqui. Existe uma palavra chamada heroína. O sujeito que usa droga pensou na heroína injetável. O sujeito que assiste muito DC Comics pensou na heroína chamada Mulher Maravilha. Entende? O pleno domínio dos termos no campo subjetivo, no campo mental, é necessário para que haja uma razão por trás, um significado por trás dos termos exprimidos, e quando estes significados são comuns, nós nos compreendemos. Se esses termos não são comuns aos dois, ambos podem entrar em uma conversa completamente alienados e saem dela parecendo que compreenderam um ao outro, mas no universo mental ambos não nem partilhavam o mesmo assunto. Por exemplo, nossa, que legal heroína, né? Um sujeito pensou essa frase pensando em injetar uma droga na veia, o outro pensou, pois é, né? Muito legal. Mas na cabeça tava lá a Mulher Maravilha com um laço. Portanto, o domínio subjetivo dos termos é importantíssimo para que nós consigamos exercer a razão na sociedade humana. A razão é a base que assenta o ser humano em sua existência. Se nós não formos racional, ao menos ao pregar um vocabulário mais extenso para a população, estaremos contribuindo para menos razão em circulação. O pensamento estoico, se a gente fosse resumir, seria: entregue sua vida nas mãos da razão. Eu sei que aqui tu vai entrar em um confronto dialético. Ok, não posso me entregar então à emoção, tenho que ser apenas razão. Só que razão e emoção, neste sentido, para a gente ter um pleno domínio aqui, não significa sentimentos, tá? A razão, como diz David Hume, é filha das emoções. Um ser racional é um ser que tem suas emoções alinhadas com o mundo real. Um ser emocional, por outro lado, reage às suas emoções, mesmo que elas não sejam a realidade. Por exemplo, histeria coletiva. Um sujeito foi pra presidência, então já era, acabou pra todo mundo. Que vontade de chorar que eu tenho quando eu vejo um discurso imbecil, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que redução de QI drástica que há nesta sociedade, que não tem nem o pleno domínio dos termos, e que pensar que alguém é fascista na mente desse sujeito significa: este sujeito agora é um ditador militar, blá blá blá. Quanta emoção envolvida. Agora, o sujeito emocionalmente razoável, que está em pleno domínio da razão, ele pode olhar muito bem para a política e dizer: ok, é verdade sim que um presidente impacta diretamente nossas vidas. Algumas das decisões do sujeito que senta na cadeira de presidente vão impactar todo o país. E se o sujeito for potente de verdade, todo o planeta, porque política é sempre geopolítica. Então, isso é o razoável. Ser racional aqui é tratar política assim. Ser emocional aqui é a histeria. Ai meu Deus, agora estamos salvos. Entrou o pai de todos ali. Oh meu Deus, agora é o militar. Não preciso falar nada, né? Reagiu de forma esquisita demais em relação a uma situação,
é ser emocional, é ser desproporcional. Quando tu tem o senso das proporções, tu sabe controlar isso. Tu não se deixa afetar demais ou de menos pelas coisas. Tu dá o peso adequado às coisas. A burrice nada mais é do que a falta de discernimento. A burrice nada mais é do que olhar para uma situação e discernir errado. Olhar para uma situação e compreender errado. Ai, Thiago, mas a palavra burrice tem uma conotação pejorativa, me senti ofendida. Tá bom. O ser humano desprovido de capacidades discernitivas em uníssono com a realidade é desprovido de cognição, razão, tá? O sujeito que, olhando a uma situação, vivendo uma situação, experienciando uma situação, compreende ela de forma errada, seja por influência dos outros, seja por sua própria observação, é burro. Burro. Há alas hoje na política, há alas hoje na opinião pública que basicamente dizem o seguinte: se tu estudar sociologia ao longo de 4 anos, tu vai aprender a ser um sociólogo. Se tu estudar psicologia ao longo de 4 anos, tu vai se tornar um psicólogo. Se tu fazer exercício físico e se alimentar corretamente, ter uma boa disciplina e dormir corretamente ao longo de 4 anos, tu vai construir um corpo melhor do que o corpo que tem hoje. No entanto, magicamente, se tu estudar sobre dinheiro, se tu aprender sobre dinheiro, se tu aprender sobre vendas, magicamente o sistema neoliberal te ferra e não há possibilidade de ganhar dinheiro nesse sistema. O pobre nasce pobre e morre pobre. Eu desenvolvi um asco pela burrice humana, porque até certo ponto discerne corretamente. Sim, 4 anos de sociologia te fazem ter uma compreensão sociológica. 4 anos de exercício, shape melhor. Mas também significa que 4 anos aprendendo sobre dinheiro, aprendendo sobre razão, aprendendo sobre estoicismo, o que for que seja, tu vai estar melhor, vai conseguir fazer. Não há limitações. Isso é apenas um preconceito. Nossa história é moldada pelas histórias que estão contidas nesta história. Em cada período da humanidade, há um conjunto de historinhas que foram contadas para certos seres humanos. Eles acreditaram, portanto começaram a interpretar a realidade daquela forma. E algumas coisas passam despercebidas por todos, e aí chega alguém e olha, mas isso aí não faz sentido. É exatamente o que eu tô te avisando. Cuidado com essa reação emocional demais com dinheiro. Tem que ser racional ao utilizar dinheiro, tem que ser racional ao estudar, tem que ser um pouquinho mais estoico nas tuas relações sociais. Se bem que a mídia hoje tá dizendo que ser estoico é meio que uma patologia, porque é masculinidade tóxica, blá blá blá. No entanto, é óbvio que não é. É óbvio que não é. É só o natural. Querer buscar a razão é natural. O ser humano tem uma inclinação a querer buscar a razão. Claro, quando ele acha, nossa, estou com a razão, já era. É preconceito, tabu, porque não importa qual seja o sujeito. Se é um Einstein, se é Mahatma Gandhi, se é o Elon Musk, se é o Steve Jobs, ninguém tem o direito da última palavra sobre um assunto. Ninguém é tão sábio a ponto de decretar e acabou o assunto. Só que na sociedade que a gente vive, infelizmente, o estímulo da educação é justamente esse. Ai, você vai discernir sobre isso e aquilo, e aí depois tu forma a tua tese, e aí você virou um cientista, e aí ninguém pode questionar o título de um cientista. De um dentista. Ninguém pode questionar a majestade científica, blá blá blá. E aí essa educação te educou a pensar em termos de eu tenho razão o tempo inteiro, eu tenho razão o tempo inteiro. Quando na verdade tu tá sendo guiado pelas tuas próprias emoções.
A emoção de querer ter razão o tempo inteiro é péssima pro aprendizado humano. Aí fica igual eu te falei, o sujeito aprendeu, pobre nasce pobre, morre pobre, rico nasce rico e permanece rico, e aí magicamente a sociologia pode ser compreendida, os exercícios físicos compreendidos e o dinheiro incompreensível, impossível de concatenar na realidade, impossível de fazer vendas, impossível de construir um império. N sujeitos construíram bilhões, N sujeitos bilionários, magicamente nós, o proletariado, não pode. Como explica uma coisa assim? Que tipo de raciocínio é utilizado nisso? Porque assim, se tu não poder de fato fazer dinheiro, se tu não poder de fato utilizar o teu talento, se não existe meritocracia, não existe nada disso, então tu pode muito bem meritocramente estudar 4 anos de sociologia e ter o mérito de ter estudado 4 anos de sociologia, mas sem querer aprender sobre o mercado financeiro. Não existe mérito, é tudo meio aleatório, entendeu? Tipo, alguns têm sucesso, outros não. É sorte, não é esforço organizado, né? E Napoleão Hill, esquece Napoleão Hill. Os 16 conselhos de Napoleão Hill que todo bilionário e homem bem-sucedido utiliza, não, é uma grande farsa. Não, esses sujeitos que ficaram bilionários, saindo do zero, com esforço organizado, mastermind de autoconfiança, propósito definido, acaso. Percebe o quão declinada está a nossa sociedade, que depende apenas de emoçõezinhas baratas, e não do estudo rigoroso e da compreensão científica, da compreensão racional das coisas? Tá todo mundo no emocional, sem querer aprender a utilizar suas emoções, sem querer direcionar sua vida. Tá uma coisa asquerosa. A educação aqui, no sentido racional que a gente pode utilizar, é basicamente o seguinte: saber conseguir aquilo que tu quer conseguir. Para isso, é necessário livrar-se daquilo que reprime o teu potencial. É necessário livrar-se de tabus, preconceitos, é necessário livrar-se de um corpo de conhecimento errôneo que te foi passado. Argumentos de autoridade, lavagem cerebral, literalmente, hipnose, uma série de coisas aconteceu contigo ao longo da vida. Por alguma sorte, isso sim foi sorte do destino. Eu não gostava de assistir televisão e não fui tão suscetível a certas coisas. Eu também não gostava da igreja, então eu não fui suscetível à hipnose. Eu não gostava também da escola e não fui suscetível à doutrinação. Literalmente, por sorte, eu não gostava de nada na minha vida. Nada. Professor, aula... Eu gostava das menininhas. Era isso que eu gostava, tá? Por alguma sorte, puramente sorte mesmo, essa minha aversão me preveniu de vários tipos de lavagem cerebral, ok? A conclusão que eu cheguei foi a seguinte: aquela primeira lavagem cerebral que se tem, após ela vem outra hipnose ou outro conjunto de influências que vão fazer uma pressão em ti para te mudar a forma que tu pensa. Após a primeira, abre-se portas para as outras. E aí, cada vez que tu chega a uma conclusão errada, tu vai para uma distância mais longe da realidade. Cada vez que isso acontece. E a forma de se livrar dessa pressão, dessa falsidade que te passaram é soltando, questionando, não acreditando. Sabe, tu tem uma vozinha dentro da cabeça, essa vozinha tá te passando um monte de coisa. Olha que legal essa teoria do proletariado. Faz sentido que o meu tio nasceu pobre e morreu pobre. Não sei o que, não sei o que. Tá, para. Tu prestou atenção que é tu que presta atenção nessa vozinha da cabeça? A consciência ilimitada, da onde vêm nossas melhores ideias,
de onde, aliás, vem ideias que a gente não sabe como surgiram, porque não eram conhecimentos que tu tinha, e aí tu junta uma ideia com outra do nada e forma uma terceira extremamente diferente que tu nunca teve acesso. Bom, todo o teu potencial é alcançado quando tu consegue eliminar a percepção de que tu é essa vozinha. Essa vozinha é a que tá empurrando a ideologia goela abaixo em ti, que tá empurrando a hipnose que foi feita em ti, é a que tá empurrando a pressão social em cima de ti. Quando tu percebe, espera, quando eu tô conversando com outro ser humano, essa vozinha fica piscando na minha cabeça e dizendo, faça isso, sinta isso, nossa, esse sujeito é burro. E tu consegue perceber que tu tá numa conversa consigo próprio, muito mais do que a conversa com o teu interlocutor. Tu começa a parar e pensar, peraí, tudo que eu tô sentindo provém da minha própria mente. Dois sujeitos, cada um tá comunicando um pouquinho pra fora e 90% pra dentro. Todos os aspectos da comunicação entre tu e outro sujeito estão invisíveis. A velocidade do coração, as emoções que cada um tem, Lembra que o nosso pensamento é em torno de 5 vezes mais rápido do que a nossa fala consegue processar? Então, enquanto tu conseguiu falar uma frase, tu pensou outras 4. E aí, tu não conseguiu falar tudo isso. Portanto, em uma discussão com um interlocutor, é muito óbvio que o teu ponto está lúcido para ti. Só que tu não consegue exprimir para ele. No entanto, então a gente chega a uma conclusão. A conversa com os interlocutores é 90% tu consigo próprio. E muito pouquinho as palavras que o outro está ouvindo. Ok? Isso nos dá um insight muito importante. A nossa mente, esse ego falando, não é algo tão importante pra gente. O que importa é a nossa consciência de verdade, aquilo que percebe essa vozinha. Essa vozinha que tá dentro da tua cabeça, ela serve tanto para te ajudar a progredir, exponenciar o teu conhecimento, te dando muita sabedoria, quanto para te ferrar. Vai depender da tua intenção. O universo, ele tem uma espécie de equilíbrio muito preciso. Matéria e antimatéria, ao se colidirem, aniquilam-se mutuamente. Como faz então para existir matéria e antimatéria? A antimatéria tem seu espaço, a matéria tem seu espaço, cada uma convive longe uma da outra, e aí tá tudo bem. Agora, se chocarem, aniquilam-se mutuamente. Presas e predadores. Na natureza humana, se os predadores caçarem todas as presas, eles vão ficar sem alimentos, porque as presas não estão se reproduzindo e, portanto, todas as espécies morrem se uma morrer, se uma principal morrer. Então, o que acontece? A presa vai lá, caça... O caçadorzinho vai lá e caça a presa e tal, uma vez que outra, dá tempo de todo mundo se multiplicar. A presa vive no seu ecossistema, o predador em outro ecossistema, tá tudo certo com esse pequenas caças emocionantes da própria natureza. O teu cérebro, onde a emoção, que é o desequilíbrio das razões, o desequilíbrio emocional para a ação acontece, quando isso acontece, tu acaba perdendo a razão, sabe? A tua razão, aquela de reagir proporcional às situações e reagir desproporcional, não podem conviver juntos. Então, o teu estilo de vida tem um impacto soberano sobre todas as tuas decisões, atitudes, sobre N coisas. Geralmente, quando o sujeito tá errado sobre uma coisa, ele tá errado sobre N coisas. Claro que estar certo sobre uma coisa não significa que tu tá certo em outras e outras e outras. Porque em algum momento tu pode chegar a alguma conclusão errada, a partir de uma coisa certa tu chega a uma conclusão errada, e aí tu cai no erro, ok? Só que assim, quando é uma coisa simples, tipo, devo considerar fatos ou emoções, é o que eu sinto então que é importante. A partir desse momento, o sujeito vai ladeira abaixo em toda a sua vida.
Quando eu escolhi a razão, eu escolhi deixar de lado o que eu penso, o que eu sinto, qual a minha opinião. Eu só vou dar a minha opinião de verdade quando eu formar uma tese sobre algo que ninguém comprovou ou que está em aberto. Agora, em certos casos, como emoção versus razão, é óbvio que a gente tem que ter um estilo de vida racional. É óbvio que a gente tem que se conectar aos fatos. Agora, existe um problema enorme na sociedade, que é o sujeito que estava errado escreveu 35 livros justificando seu erro, os sujeitos burros foram lá e leram esses 35 livros e agora ficam hipnotizados por uma ideologia. Como que não cai nesse erro? Como fazer para não cair nesse erro? Tudo que tu ler, tudo, 100% do que tu lê, 100% do que tu escutar, tu vai olhar os prédios, as casinhas, as árvores, as pessoas conversando entre si, a história, as biografias dos sujeitos. Tu vai olhar para a realidade na tua frente, vai olhar para a realidade e ver, isso concatena ou não? Isso faz sentido ou não? Tipo, pobre nasce pobre, morre pobre. Ok. Vamos olhar lá. Lista de bilionários. N bilionários não foi pra faculdade, N bilionários construíram sua fortuna do zero. Ok, é possível chegar no bilhão do zero. Eu só não sei como fazer isso. Mas que é possível, é plenamente possível. Os sujeitos que sabem, fazem. Ou, as mulheres são oprimidas. Peraí, os homens protegem muito mais as mulheres em guerras. As leis também são muito queridas em relação às mulheres. Então, existe um patriarcado ferrando tudo? Mas aí os homens mais ricos do planeta são 10 homens. Mas os homens mais pobres do planeta também são 10 homens. É a natureza masculina ir lá e arriscar e se ferrar ou colher os benefícios de uma empreitada monstruosa. Já contei o caso do Elon Musk que ia dever 40 milhões de dólares. 40 milhões negativos se as empresas dessem errado. No entanto, deram certo e hoje ele é bilionário. Mas quem de vocês vai arriscar uma empreitada tão grande assim? Claro, há mulheres corajosíssimas. No entanto, a gente tem que admitir aqui uma certa propensão ao risco que o homem toma. Não estou dizendo que isso é racional de forma alguma, não estou dizendo que isso é meritoso de forma alguma, estou dizendo que há uma proporção, uma inclinação natural ao homem ser mais arriscado, fazer coisas idiotas também. O que eu mais vejo é um homem estúpido, fazendo estupidez que chega a dar uma tristeza. Eu fico pensando, nossa, as mulheres realmente são mais evoluídas que os homens, porque os caras fazem umas coisas, sabe? Assiste uma série de vídeos chamada Por que os homens vivem menos tempo? Que tu vai entender, tu não vê mulheres fazendo o que homens fazem. Mas é porque a natureza é um pouquinho mais arriscada do homem, ok? Não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like, que é muito importante também.